De florestas úmidas da Amazônia às savanas do Cerrado, das margens alagadas do Pantanal às matas ciliares do interior, as aves brasileiras nos revelam o pulsar da vida natural em sua forma mais pura e vibrante. Neste documentário, convidamos você a mergulhar profundamente nesse universo plural e surpreendente. Vamos desvendar os segredos de várias espécies, desde os pequenos e discretos tentilhões que percorrem o solo em busca de sementes, aos imponentes pica-paus que ritmam as florestas com seus tambores, dos hábeis papamoscas que caçam em pleno voo aos arquitetos engenhosos que constroem ninhos complexos e duradouros. Mais do que observar aves, vamos entender o papel vital que cada uma desempenha na teia da vida, sua adaptação impressionante e, sobretudo, a necessidade urgente de proteger esses habitantes alados que enfrentam ameaças crescentes em meio à transformação acelerada das paisagens brasileiras. Esta é uma celebração da diversidade, uma homenagem à resistência e um chamado à ação, porque a história das aves brasileiras é também a história do nosso país, de sua riqueza natural e do futuro que ainda podemos construir. Prepare-se para um voo fascinante, onde cada asa batida é um eco da vida e cada canto um convite para preservar a beleza que só a natureza sabe criar. Papa-moscas de testa preta, Monasa nigrifrons. O papa-moscas de testa preta é um fascinante representante da família Monacidae, amplamente distribuído por grande parte da Amazônia, encontrando-se em estados como Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Maranhão. Embora compartilhe o nome científico com o serralheiro de testa preta, esta ave exibe um comportamento singular e adaptações distintas que a tornam um componente essencial da diversidade amazônica. Medindo entre 25 e 30 centímetros e pesando cerca de 65 a 75 gramas, sua plumagem apresenta um tom cinza escuro, com brilho metálico sob a luz direta, conferindo-lhe um aspecto quase etéreo. Seu bico grosso, robusto e ligeiramente curvado em tonalidade laranja coral é perfeitamente adaptado para a captura rápida de insetos em pleno voo, destacando sua especialização como um predador aéreo.
Ecologicamente, o papa-moscas de testa preta ocupa clareiras, bordas de mata e trilhas dentro da floresta, locais onde sua agilidade impressiona. Sua dieta é predominantemente insetívora, composta por borboletas, gafanhotos, besouros e outros pequenos insetos voadores. Um comportamento notável dessa espécie é sua cooperação com outros animais, frequentemente observada seguindo grupos de macacos ou bandos mistos de aves para capturar insetos assustados pela movimentação desses parceiros, evidenciando uma estratégia de caça interespécies que aumenta significativamente seu sucesso alimentar. A vocalização do papa-moscas é composta por uma série de chamados nasais e tambores suaves, comunicando-se de maneira discreta mas eficaz para manter o contato entre os membros do grupo. Sua vida social é marcada pela formação de pequenos grupos familiares, onde os laços parentais são fortes e ambos os progenitores se envolvem na incubação e alimentação dos filhotes. Durante o período reprodutivo, geralmente coincidente com a estação chuvosa, esta ave cava tocas em bancos de areia, margens de rios e paredes terrosas, criando ninhos subterrâneos seguros contra predadores e variações climáticas extremas. Essa escolha de sítio reprodutivo é incomum entre as aves amazônicas e destaca a capacidade adaptativa do papa-moscas em ambientes dinâmicos. Do ponto de vista conservacionista, o papa-moscas de testa preta é considerado uma espécie sensível à degradação ambiental, já que depende de habitats florestais relativamente preservados para alimentação e reprodução. A expansão do desmatamento, mineração e atividades humanas impactam negativamente suas populações, refletindo o estado geral da saúde dos ecossistemas amazônicos. A presença dessa ave atua como um indicador da complexidade funcional da floresta, lembrando que a proteção desses habitats é vital não só para a biodiversidade, mas para o equilíbrio dos processos ecológicos que sustentam o planeta. Por isso, a conservação do papa-moscas de testa preta está intrinsecamente ligada à proteção das florestas e dos ecossistemas aquáticos da Amazônia, ressaltando a necessidade urgente de políticas ambientais eficazes, manejo sustentável e reconhecimento do valor intrínseco da biodiversidade brasileira. Em cada voo silencioso desse pássaro ecoa a fragilidade e a grandiosidade de um dos biomas mais ricos e complexos do planeta. Rufus hornero, Furnarius rufus. O Rufus hornero, ou mais popularmente João de Barro, e conhecido cientificamente como Furnarius rufus, é uma das aves mais emblemáticas e adaptadas aos ambientes abertos da América do Sul, particularmente no Brasil, onde ocupa extensas áreas do centro-oeste, sudeste, sul e partes do nordeste, além de sua distribuição que se estende a países vizinhos como Argentina, Paraguai e Uruguai. Com aproximadamente 18 centímetros de comprimento e pesando cerca de 28 gramas, essa ave apresenta uma plumagem predominantemente marrom-canela, com tons mais claros no ventre e um bico curto, robusto e levemente curvado. Sua constituição física robusta lhe confere uma postura decidida e um comportamento ativo no solo,
onde busca sua alimentação com movimentos rápidos e precisos. Ecologicamente, o Rufus hornero é um insetívoro oportunista, alimentando-se de uma variedade de pequenos invertebrados, incluindo insetos, aranhas e larvas, que captura rastejando sobre o solo, folhas caídas e vegetação rasteira. Sua dieta também pode incluir pequenos crustáceos e, ocasionalmente, sementes, evidenciando um grau de flexibilidade alimentar que o auxilia em ambientes com variações sazonais. O que torna o Rufus hornero verdadeiramente notável e motivo de grande admiração científica e popular é sua habilidade engenhosa na construção de ninhos. Diferente da maioria das aves que utilizam materiais simples e estruturas abertas, o Rufus hornero constrói um ninho sólido e durável, semelhante a um forno, uma verdadeira obra arquitetônica natural. Trabalhando frequentemente em pares, esses pássaros recolhem lama, palha, esterco e pequenos gravetos, moldando uma estrutura em forma de tigela que, após secar ao sol, se torna resistente às intempéries e protegida contra predadores. Os ninhos são geralmente localizados em locais elevados e abertos, como árvores, postes, telhados e até construções humanas, o que amplia a proteção da ninhada. O ninho possui uma entrada estreita que leva a uma câmara interna espaçosa, onde a fêmea deposita de 2 a 4 ovos. A incubação e os cuidados com os filhotes são compartilhados pelos 2 genitores, que demonstram um forte vínculo familiar e dedicação. O período de construção do ninho pode durar várias semanas, destacando-se pela paciência e persistência do casal. Do ponto de vista comportamental e adaptativo, o Rufus hornero demonstra notável resiliência ao conviver em áreas alteradas pelo homem, inclusive em zonas urbanas e rurais, onde aproveita a disponibilidade de materiais e locais para construir seus ninhos. Sua presença é vista como um sinal da capacidade de adaptação da fauna brasileira frente às mudanças ambientais. Entretanto, apesar de sua adaptabilidade, a conservação do Rufus hornero depende da manutenção de áreas abertas e semi-abertas com vegetação natural e recursos adequados, pois a degradação excessiva desses habitats pode comprometer suas populações a longo prazo. Além de sua importância ecológica, o Rufus hornero carrega um significado cultural profundo no Brasil, sendo considerado um símbolo da engenhosidade, persistência e da conexão intrínseca entre a natureza e as comunidades humanas. Sabiá laranjeira, a voz que encanta o Brasil profundo. No amanhecer calmo das cidades e dos campos, quando a bruma ainda repousa sobre as copas das árvores e o mundo desperta em silêncio, uma melodia clara, doce e profunda corta o ar. É o canto do sabiá laranjeira Turdus rufiventris, uma das vozes mais emblemáticas da paisagem sonora brasileira, e para muitos, o próprio som da saudade, da terra natal e da memória. Com cerca de 25 centímetros de comprimento, o sabiá laranjeira possui um porte elegante e discreto. Sua plumagem varia entre o marrom acinzentado no dorso e o inconfundível alaranjado no ventre.
coloração que lhe dá o nome e um charme singular. Os olhos vivos e atentos e o bico amarelado revelam uma ave que observa o mundo com quietude e inteligência. Espécie endêmica da América do Sul, ocorre em grande parte do Brasil, especialmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, estendendo-se também até a Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Está presente tanto em áreas naturais, como matas e cerrados, quanto em ambientes urbanos, onde se adapta com notável resiliência. Omnívoro e oportunista, o sabiá laranjeira se alimenta de frutos, minhocas, insetos e pequenos invertebrados. Nas primeiras horas do dia ou após a chuva, é comum vê-lo no chão, saltitando entre as folhas, em busca de minhocas, comportamento que denota sua íntima ligação com o solo fértil e a fertilidade da terra. Na estação reprodutiva, que coincide com o início da primavera, o sabiá constrói seu ninho com capim seco, barro e raízes finas, geralmente em arbustos ou árvores de médio porte. A fêmea deposita de 2 a 4 ovos azul esverdeados, e ambos os pais participam da alimentação dos filhotes, mostrando uma dedicação que encanta os observadores. Mas é no canto que esse pássaro realmente se torna símbolo. Considerado um dos mais belos da avifauna brasileira, o canto do sabiá laranjeira é melódico, emocional e envolvente, ecoando pelos bairros das cidades, pelas matas silenciosas e até pelos corações mais endurecidos. Não à toa, foi declarado oficialmente ave símbolo do Brasil em 2002. Poetas, compositores e romancistas já o celebraram como metáfora de brasilidade, de esperança e de reencontro com a essência da terra. É um pássaro que une biologia e cultura, um emblema natural e afetivo do povo brasileiro. No entanto, mesmo tão presente, o sabiá laranjeira não está isento das ameaças. A destruição do habitat, o uso indiscriminado de pesticidas e a captura ilegal ainda colocam em risco não apenas esta espécie, mas toda a sinfonia natural que a acompanha. Preservar o sabiá é preservar a trilha sonora da nossa biodiversidade. É garantir que, nas madrugadas do futuro, ainda ecoe por entre árvores e edifícios essa canção ancestral que nos conecta à terra, à infância e ao próprio coração do Brasil. O sabiá laranjeira, apesar de sua adaptabilidade, depende diretamente da qualidade dos ambientes onde vive, sejam eles fragmentos de floresta, áreas de cerrado ou mesmo parques urbanos. A destruição contínua desses habitats, causada pela expansão agrícola descontrolada, desmatamento, queimadas e urbanização desenfreada, ameaça a estabilidade das populações dessa ave emblemática. A degradação ambiental não atinge apenas o sabiá, mas compromete toda a complexa teia de vida que sustenta a biodiversidade brasileira. A redução de áreas verdes diminui a oferta de alimentos naturais, como insetos e frutos, prejudica a reprodução e expõe as aves a predadores e a doenças. Além disso, o uso excessivo de agrotóxicos contamina o solo e os corpos d'água, afetando diretamente os insetos e minhocas que formam a base da alimentação do sabiá laranjeira.
A poluição sonora e luminosa das cidades também interfere no comportamento e no canto dessas aves, essenciais para a comunicação e reprodução. Por isso, proteger o sabiá laranjeira significa mais do que preservar uma espécie. É um compromisso com a manutenção dos ecossistemas saudáveis que garantem ar puro, solos férteis e equilíbrio climático para toda a população, humana e não humana. Pica-pau verde-barda, o artesão das árvores brasileiras. Nas florestas, cerrados e matas abertas do Brasil, um verdadeiro mestre da madeira se destaca pelo seu vigor e beleza. O pica-pau verde-barda, Colaptes melanochlorus. Com aproximadamente 28 a 33 centímetros de comprimento, esta ave exibe uma plumagem que mescla tons de verde-oliva com nuances amarelas e pretas, criando um padrão que a torna camuflada e ao mesmo tempo inconfundível. A barda escura ao redor dos olhos, que dá nome à espécie, é um detalhe marcante que destaca seu olhar atento e curioso. Seu bico robusto e afiado é uma poderosa ferramenta para escavar a madeira em busca de alimento, um trabalho incessante que revela a importância ecológica dessa espécie. O pica-pau verde-barda habita uma grande diversidade de ambientes, incluindo florestas abertas, bordas de matas, áreas rurais e até parques urbanos, distribuindo-se principalmente pelo centro-sul do Brasil, incluindo estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e chegando até partes da Argentina e Uruguai. Sua dieta é rica e diversificada, composta principalmente por insetos xilófagos, aqueles que vivem na madeira, como formigas, besouros e suas larvas, além de outros artrópodes que encontra ao perfurar a casca das árvores. Além disso, complementa sua alimentação com frutas e sementes, adaptando-se conforme a disponibilidade dos recursos. Conhecido por seu tamborilar rítmico, o pica-pau verde-barda utiliza o som produzido ao bater o bico contra troncos para marcar território e atrair parceiros. Esse tamborilar é uma característica fascinante, que revela tanto seu vigor físico quanto sua função social dentro das comunidades de aves. Durante a época reprodutiva, o casal escava cavidades em árvores mortas ou troncos envelhecidos, construindo ninhos protegidos, onde a fêmea deposita de 3 a 5 ovos. A incubação e o cuidado dos filhotes são compartilhados por ambos os pais, um comportamento que fortalece o vínculo familiar e aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes. O pica-pau verde-barda desempenha um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas brasileiros, contribuindo para o controle de insetos que poderiam causar danos às árvores, além de facilitar a reciclagem de matéria orgânica na floresta. Sua presença é um indicador da qualidade ambiental e da biodiversidade dos habitats onde vive.
Gavião de colar preto, o caçador ágil das águas e margens brasileiras. No pulsar dos rios e áreas alagadas do Brasil, um predador aéreo domina os céus com uma destreza impressionante. O gavião de colar preto, Busarellus nigricollis. Esta ave de rapina, de porte médio, mede cerca de 43 a 53 centímetros de comprimento, exibindo uma silhueta elegante e musculosa que revela sua incrível habilidade como caçador. Com uma plumagem predominantemente cinza-azulada no dorso e branca no ventre, seu nome popular faz referência ao distinto colar preto que circunda sua garganta, conferindo-lhe uma aparência nobre e marcante. O olhar penetrante, típico das aves de rapina, é acompanhado por um bico curvado e afiado, perfeito para capturar e rasgar suas presas. O gavião de colar preto habita principalmente os ecossistemas alagados da Amazônia, Pantanal, e também regiões do Cerrado, sempre próximo a cursos d'água, rios, lagos, pântanos e manguezais. Sua dieta é especializada em peixes, que captura com maestria ao mergulhar das copas das árvores ou ao planar baixo sobre as águas. Também pode se alimentar de anfíbios, répteis pequenos e até mesmo de insetos aquáticos. Equipado com garras fortes e afiadas, o gavião exibe uma impressionante capacidade de pesca, muitas vezes surpreendendo suas presas pela velocidade e precisão. Além disso, é conhecido por sua técnica de caça colaborativa, chegando a seguir grupos de jacarés para capturar presas fugidias ou restos deixados por outros predadores. Durante a temporada de reprodução, o gavião de colar preto constrói ninhos robustos em árvores altas, próximas à água, onde a fêmea coloca de 2 a 3 ovos. Ambos os pais dividem as responsabilidades da incubação e cuidado dos filhotes, garantindo a sobrevivência da próxima geração desse predador fundamental para o equilíbrio dos ambientes aquáticos. A presença do gavião de colar preto é um indicativo da saúde dos ecossistemas ribeirinhos, pois sua sobrevivência depende da qualidade e abundância dos recursos naturais. A degradação desses habitats pode colocar em risco não apenas esta espécie, mas todo o delicado equilíbrio das florestas e rios brasileiros. Socoboi, o caçador elegante dos pantanais. O socoboi, cientificamente conhecido como Tigrissoma lineatum, é uma das aves mais emblemáticas dos ambientes alagados da América do Sul, com forte presença nos pantanais do Brasil, Paraguai, Bolívia e partes da Amazônia. Com seus impressionantes 80 a 100 centímetros de comprimento e envergadura, que pode chegar a quase 1,5 metro, o socoboi é um verdadeiro gigante entre os garças, ostentando um porte elegante e uma camuflagem perfeita para sua vida entre os juncos e as águas rasas. Sua plumagem apresenta tons de marrom e bege com listras finas e longitudinais que lembram a pele de um tigre, motivo que originou seu nome científico Tigrisoma, que significa corpo de tigre. Essa camuflagem não é apenas estética, é uma estratégia essencial para se esconder de presas e predadores, permitindo que o socoboi se aproxime silenciosamente de seu alvo. Especialista em emboscada, o socoboi caça principalmente peixes, anfíbios, insetos aquáticos e pequenos répteis, utilizando sua longa e afiada ponta do bico para golpear com precisão. É um caçador paciente que permanece imóvel por longos períodos, observando com olhos atentos até o momento exato de ataque.
Esse comportamento demonstra uma incrível adaptação ao seu habitat de pântanos, rios e lagoas rasas, onde a invisibilidade e a paciência são armas decisivas. Durante o período de reprodução, o socoboi constrói ninhos volumosos, geralmente em árvores próximas à água, onde a fêmea deposita 2 a 3 ovos. Ambos os pais participam da incubação e da alimentação dos filhotes, garantindo a sobrevivência da prole em um ambiente desafiador. A presença do socoboi é um indicador vital da saúde dos ecossistemas alagados. A degradação dessas áreas, causada pela drenagem de pântanos, poluição e desmatamento, ameaça não apenas essa magnífica ave, mas também toda a biodiversidade que depende desses habitats ricos e complexos. Proteger o socoboi é preservar um pedaço essencial dos pantanais brasileiros, garantindo que a dança ancestral da vida aquática continue a se desenrolar com toda a sua beleza e equilíbrio. Tucano-toco, o ícone colorido das florestas e cerrados brasileiros. Entre as aves mais emblemáticas e visualmente impressionantes do Brasil e da América do Sul, o tucano-toco, Ramphastus toco, se destaca não apenas por sua exuberante beleza, mas também por seu papel ecológico fundamental em diversos ecossistemas, do cerrado às bordas das florestas tropicais. Com cerca de 55 a 65 centímetros de comprimento, é a maior espécie de tucano do continente. Seu traço mais característico é o enorme bico multicolorido, predominantemente amarelo-laranja com uma ponta preta, que representa até 1/3 do comprimento total do corpo. Apesar do tamanho avantajado, o bico é leve, composto por uma estrutura óssea fina, coberta por queratina, adaptado para diversas funções, desde a colheita de frutas até a defesa contra predadores. A plumagem do tucano-toco é majoritariamente preta, contrastando com o peito branco e uma área azulada ao redor dos olhos, que lhe conferem um olhar expressivo e quase hipnotizante. Essa combinação vibrante não apenas atrai parceiros durante o período de reprodução, mas também serve para comunicação visual em meio à densa vegetação. Distribuído amplamente por países como Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Guiana, o tucano-toco prefere habitats variados, como florestas abertas, áreas de cerrado, bordas de matas e regiões próximas a rios e lagos. No Brasil, é comum encontrá-lo no Pantanal e nas matas do sul e centro-oeste, onde exerce papel vital na dispersão de sementes, fundamental para a regeneração dos ecossistemas. Sua dieta é predominantemente frugívora, alimentando-se de uma enorme variedade de frutas, o que o torna um importante dispersor de espécies arbóreas. Entretanto, o tucano-toco também complementa sua alimentação com insetos, pequenos répteis, ovos e filhotes de outras aves, revelando sua versatilidade alimentar.
O comportamento social dos tucanos é marcado por grupos familiares que se comunicam com uma variedade de vocalizações, desde chamados roucos e graves até sons quase guturais que reverberam pela floresta, fortalecendo os laços entre os membros do grupo. Durante a reprodução, os tucanos utilizam cavidades naturais em árvores para nidificação. Eles não escavam seus próprios ninhos, dependendo de tocas feitas por outros animais ou naturais. A fêmea põe entre 2 e 4 ovos, que ambos os pais ajudam a incubar e proteger, participando também da alimentação dos filhotes até que estejam prontos para voar. Apesar de sua adaptabilidade, o tucano-toco enfrenta ameaças pela destruição de habitat e pelo tráfico ilegal de aves. A conservação das áreas naturais onde habita é essencial para garantir a sobrevivência dessa espécie icônica. O tucano-toco é, assim, mais do que uma explosão de cores e formas. É um elo vital na teia da vida, um símbolo vibrante da biodiversidade que pulsa no coração do Brasil e do continente sul-americano. Caraxué de bico preto, o vibrante mensageiro das florestas tropicais. O caraxué de bico preto, cientificamente conhecido como Icterus caianensis, é uma ave pertencente à família dos icterídeos, reconhecida por sua plumagem vibrante e presença marcante nas florestas tropicais da América do Sul. Essa espécie é amplamente distribuída pela região amazônica, abrangendo estados brasileiros como Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, além de países vizinhos como Colômbia, Peru e Venezuela. Medindo cerca de 20 a 23 centímetros de comprimento, o caraxué exibe um contraste impressionante entre o amarelo vivo do corpo e o preto profundo das asas e da máscara facial, que inclui seu bico característico, curto e totalmente negro. Uma característica que justifica seu nome popular. Essa combinação cromática funciona tanto como sinal de alerta para predadores, quanto para a comunicação entre os indivíduos da espécie. Habita preferencialmente as bordas de florestas, clareiras e áreas secundárias, onde aproveita sua habilidade aérea para capturar insetos voadores e pequenas frutas, compondo uma dieta onívora essencial para a dispersão de sementes e controle de populações de insetos. O caraxué é um voador ágil e ruidoso, conhecido por suas vocalizações melodiosas que ecoam pela floresta, desempenhando papel crucial na manutenção da estrutura social da espécie e no estabelecimento de territórios. Durante a época reprodutiva, essa ave constrói ninhos em formato de bolsa, suspensos em galhos finos e muitas vezes camuflados entre folhagens densas. A fêmea geralmente põe de 2 a 3 ovos, e ambos os pais participam da incubação e do cuidado com os filhotes, assegurando a continuidade da espécie em um ambiente altamente competitivo. O caraxué de bico preto serve como um importante indicador da saúde das florestas tropicais, sendo sensível a alterações ambientais decorrentes do desmatamento e da degradação do habitat. Sua presença constante sinaliza ecossistemas equilibrados e biodiversos, reforçando a necessidade urgente de conservar as áreas florestais que ainda resistem às pressões humanas. Preservar o caraxué é, portanto, preservar a sinfonia vibrante e colorida da floresta amazônica,
garantindo que suas histórias silenciosas continuem a ser contadas através do voo e do canto desses incríveis mensageiros alados. Ariramba de cauda ruiva, a joia voadora das florestas tropicais. No coração das florestas tropicais da América Central e do norte da América do Sul, desliza uma ave singularmente bela e ágil. O ariramba de cauda ruiva, Gálbula ruficauda. Conhecida por sua cauda longa e vibrante, com penas avermelhadas que brilham como chamas ao sol, esta espécie é um verdadeiro relâmpago verde esmeralda que se move com maestria entre as copas das árvores. Medindo entre 20 e 25 centímetros, o ariramba de cauda ruiva pertence à família Galbulidae, um grupo especializado em capturar insetos em voo com extrema precisão. Sua plumagem metálica verde-bronze oferece uma camuflagem perfeita contra a folhagem densa das florestas onde habita, tornando-o um mestre da invisibilidade natural. Distribuído do sul do México ao Brasil, especialmente na região amazônica e áreas adjacentes, o ariramba prefere matas úmidas, margens de rios e áreas de vegetação densa, onde encontra seu alimento principal: insetos voadores como libélulas, mariposas e borboletas. Seu bico longo e fino, curvado para baixo, é a ferramenta perfeita para agarrar rapidamente suas presas em voos curtos e dinâmicos. Além da alimentação aérea, pode capturar pequenos artrópodes encontrados entre as folhas e galhos. Durante a época reprodutiva, o ariramba de cauda ruiva constrói ninhos em túneis escavados em solos arenosos, próximos a corpos d'água. Uma adaptação que protege seus ovos e filhotes contra predadores e intempéries. A comunicação entre casais e a defesa territorial se dão por meio de uma série de trilos agudos e rápidos que ecoam pela floresta. Apesar de sua incrível adaptabilidade, o ariramba de cauda ruiva está ameaçado pela contínua degradação dos habitats florestais, principalmente devido ao desmatamento acelerado para a agricultura e exploração madeireira. Preservar seus ambientes naturais é essencial para manter não só essa espécie, mas toda a complexa teia de vida da floresta tropical. O ariramba de cauda ruiva é um símbolo da riqueza e fragilidade da biodiversidade tropical, um emissário vivo que nos lembra da urgência em proteger o verde que ainda pulsa nas florestas do nosso continente. A arara azul e amarela, a joia vibrante das florestas tropicais brasileiras. Entre as copas exuberantes das florestas tropicais da Amazônia e das regiões de Mata Atlântica, voa uma das mais impressionantes aves do Brasil, a macauaruna, conhecida popularmente como arara azul e amarela, Ara araraúna. Com sua plumagem vibrante em tons de azul cobalto intenso e amarelo ouro, esta arara é um verdadeiro espetáculo visual, uma explosão de cor que encanta observadores e cientistas há séculos. Exibindo um porte robusto que combina força e graça em seus voos largos e ágeis. Seu bico forte e curvo, ideal para quebrar sementes duras e frutos carnosos, é uma ferramenta essencial para sua sobrevivência nos diversos ecossistemas que habita. A arara azul e amarela é endêmica das florestas tropicais do norte e centro-oeste da América do Sul, com populações significativas na Amazônia brasileira, em estados como Pará, Amazonas e Rondônia, além de áreas adjacentes na Bolívia, Peru e Guiana. Habita florestas úmidas, margens de rios, várzeas inundáveis e áreas próximas a corpos d'água,
ambientes que oferecem recursos alimentares abundantes e locais seguros para a nidificação. Sua dieta é composta principalmente por sementes, nozes, frutos e algumas vezes flores, que o bico poderoso consegue abrir com facilidade. Essa alimentação desempenha um papel ecológico fundamental, pois a arara atua como dispersora de sementes, ajudando a regeneração das florestas e mantendo o equilíbrio dos ecossistemas tropicais. O comportamento social do macaco aruna é notável. Vivem em bandos ruidosos e sociáveis, frequentemente vistos voando em grupo ou descansando juntos nos altos galhos das árvores. Seus chamados altos e penetrantes servem para manter a comunicação entre os membros do grupo e alertar sobre ameaças. Durante a reprodução, as araras utilizam ocos em grandes árvores para construir seus ninhos, onde a fêmea deposita geralmente 2 a 3 ovos. Ambos os pais participam intensamente da incubação e do cuidado com os filhotes, que permanecem sob proteção familiar por meses. Entretanto, a arara azul e amarela enfrenta sérias ameaças devido à destruição acelerada de seu habitat por desmatamento, exploração madeireira e avanço da agricultura, além da captura ilegal para o comércio de animais silvestres. Essas pressões fazem com que suas populações diminuam em algumas áreas, ressaltando a importância de medidas eficazes de conservação e fiscalização. A presença do macaco aruna nos céus brasileiros é mais do que um espetáculo natural. É um símbolo da biodiversidade rica e frágil que ainda persiste em nossas florestas. Preservar essa magnífica ave é preservar um legado vivo, uma peça vital no complexo mosaico da vida selvagem brasileira. Periquito de coroa azul, o arco-íris vivo dos cerrados e pampas. Entre os céus abertos e a vegetação rala do cerrado brasileiro, voa uma pequena joia que chama a atenção pelo seu colorido vibrante e comportamento marcante, o periquito de coroa azul, Tectocercus acuticaudatus. Com cerca de 28 centímetros de comprimento, essa ave exibe uma plumagem verde brilhante que contrasta perfeitamente com a sua característica coroa azul intensa. Uma verdadeira coroa natural que reluz sob a luz do sol. Essa espécie é amplamente distribuída pelo centro-oeste do Brasil, com registros frequentes em estados como Mato Grosso do Sul, Goiás e também em regiões do sul do país e partes do Paraguai e Argentina, adaptando-se com facilidade a diferentes tipos de ambientes, desde cerrados abertos e áreas agrícolas até bordas de florestas e capoeiras. O periquito de coroa azul possui um bico robusto e curvado, especialmente adaptado para quebrar sementes e frutos duros, que compõem a maior parte de sua dieta. Além disso, alimenta-se também de flores, brotos e ocasionalmente pequenos insetos, demonstrando flexibilidade alimentar que auxilia sua sobrevivência em habitats alterados pela ação humana. Social e comunicativo, esse periquito forma bandos barulhentos que se movimentam em perfeita sincronia, emitindo uma variedade de chamados agudos e melodiosos que ecoam pelas paisagens abertas. Essa comunicação vocal não apenas mantém o grupo unido, mas também serve para alertar sobre perigos e coordenar a busca por alimento. Sua reprodução acontece em ninhos construídos em cavidades naturais de árvores ou em fendas rochosas,
onde a fêmea deposita geralmente 3 ovos. O cuidado parental é compartilhado por ambos os sexos, garantindo a proteção e alimentação dos filhotes até que estejam prontos para enfrentar a vida selvagem. A presença do periquito de coroa azul é um indicativo da saúde dos ecossistemas de cerrado e pampas, ambientes que sofrem crescente pressão devido à expansão agropecuária e à urbanização. Proteger essa espécie é preservar a diversidade e o equilíbrio dessas regiões, fundamentais para o funcionamento de toda a cadeia ecológica. A arara vermelha, o arco-íris vivo das florestas tropicais. Nas densas copas das florestas tropicais da Amazônia e do Pantanal, um espetáculo de cores e sons ganha vida. A macal vermelha e verde, Ara chloropterus. Com sua plumagem exuberante, que mistura o vermelho vibrante, o verde esmeralda e toques de azul profundo, essa arara é uma verdadeira joia da biodiversidade brasileira. Um arco-íris que voa entre as árvores, encantando todos que têm a sorte de cruzar seu caminho. Medindo cerca de 90 centímetros de comprimento, a macal vermelha e verde exibe um porte imponente com um bico forte e curvado, ideal para abrir frutos e sementes duras que compõem a base de sua dieta. Frutas tropicais, nozes e palmeiras são suas preferências, garantindo-lhe energia e nutrição para os longos voos em busca de alimento. Essas araras vivem em bandos que podem variar de poucos indivíduos a grupos numerosos, onde a comunicação é intensa e cheia de energia, através de gritos estridentes que reverberam pela floresta, sinalizando sua presença e reforçando os laços sociais. A convivência em grupo fortalece a proteção contra predadores e facilita a busca por alimento. A reprodução ocorre em cavidades de grandes árvores, onde a fêmea deposita de 2 a 3 ovos. O cuidado parental é compartilhado, com ambos os pais protegendo e alimentando os filhotes até que estejam prontos para o voo independente. Infelizmente, a arara vermelha e verde enfrenta ameaças graves, como o desmatamento acelerado, a degradação dos habitats naturais e o tráfico ilegal de animais silvestres, que colocam sua população em risco. Organizações de conservação e iniciativas governamentais trabalham incansavelmente para proteger esses ambientes e promover a educação ambiental, buscando garantir um futuro para essa magnífica espécie. Contemplar o voo de uma macal vermelha e verde é testemunhar a harmonia perfeita entre cor, som e vida. Uma celebração viva da exuberância da natureza brasileira, que nos lembra do valor imensurável da preservação ambiental. Arara azul grande, o gigante azul dos cerrados e pantanais. No vasto mosaico de verdes e águas do Cerrado e do Pantanal brasileiro, uma figura vibrante e inconfundível corta os céus com sua majestade colorida. A arara azul grande, Anodorhynchus hiacinthus. Com sua plumagem de um azul profundo e hipnotizante, essa é a maior das araras. Um verdadeiro ícone da fauna brasileira que fascina e cativa por sua beleza e presença. A arara azul grande mede cerca de 1 metro de comprimento, destacando-se pela elegância de seu porte e pela força de seu voo.
Seu bico robusto e curvado é perfeito para quebrar as duras cascas das sementes e frutos dos quais se alimenta, principalmente das palmeiras como o bocaiúva e o licuri, elementos essenciais em sua dieta que sustentam sua saúde e vitalidade. Essas araras habitam áreas abertas, como matas ciliares e florestas ribeirinhas, onde vivem em bandos sociais que variam de poucas dezenas a centenas de indivíduos. Durante a estação de reprodução, constroem ninhos em cavidades de grandes árvores ou em paredões rochosos, onde a fêmea geralmente deposita 2 ovos que serão protegidos e incubados por ambos os pais. A inteligência e a sociabilidade da arara azul grande são notórias. Comunicam-se por meio de vocalizações estridentes que ecoam pela savana, mantendo laços fortes dentro do grupo e alertando sobre perigos iminentes. Além disso, seus movimentos ágeis e vigorosos no voo revelam uma adaptação perfeita para o vasto e muitas vezes desafiante habitat em que vivem. Porém, apesar de sua imponência, a arara azul grande é uma espécie vulnerável, ameaçada pela perda de habitat, caça ilegal e tráfico de animais silvestres. Esforços de conservação, que incluem a proteção de áreas naturais, programas de reprodução em cativeiro e reintrodução, são vitais para garantir que esse gigante azul continue a colorir os céus do Brasil por muitas gerações. Observar uma arara azul grande voando em bando é assistir a uma sinfonia natural de cores e sons, um espetáculo que nos lembra da importância de respeitar e preservar a diversidade da vida selvagem brasileira. O tuiuiu, ou jabiru mictéria, a majestade do Pantanal. Nas vastas planícies alagadas do Pantanal, onde as águas serpenteiam lentamente entre capins e árvores retorcidas, reina uma verdadeira lenda alada. O tuiuiu, jabiru mictéria, também conhecido como jabiru, com sua silhueta imponente e porte majestoso, essa ave é símbolo vivo da riqueza e da força do maior pantanal tropical do planeta. O tuiuiu é a maior ave voadora do Brasil, podendo atingir até 1,4 metros de altura e uma impressionante envergadura que ultrapassa os 2,3 metros. Seu corpo robusto é coberto por penas brancas reluzentes que contrastam com seu pescoço e cabeça negros, desprovidos de penas, revelando uma pele escura com manchas vermelhas na garganta. Um visual singular que confere a ele uma aura de nobreza e mistério. Adaptado perfeitamente ao ambiente alagado do Pantanal, o tuiuiu é um predador versátil e paciente. Seu longo e poderoso bico é uma ferramenta precisa para capturar peixes, tartarugas, anfíbios, caranguejos e até pequenos répteis. Observá-lo caçando é presenciar uma coreografia silenciosa de paciência e agilidade, onde cada movimento é calculado com exatidão para garantir o sucesso da pescaria. Durante a temporada reprodutiva, o tuiuiu constrói ninhos imensos, verdadeiras fortalezas feitas de galhos e ramos, cuidadosamente erguidas nas copas das árvores ou ilhas flutuantes. A complexidade desses ninhos, que podem chegar a pesar centenas de quilos, reflete a importância da reprodução para a continuidade da espécie.
A fêmea geralmente põe entre 1 e 3 ovos, e tanto o macho quanto a fêmea compartilham as tarefas de incubação e cuidado parental, demonstrando um vínculo forte e duradouro. Mais do que um símbolo regional, o tuiuiu é uma espécie-chave para a saúde do Pantanal, funcionando como indicador da qualidade dos ecossistemas aquáticos. Sua presença constante e vigorosa revela ambientes equilibrados e biodiversos, onde as cadeias alimentares se mantêm intactas. Entretanto, o tuiuiu enfrenta ameaças crescentes devido à degradação ambiental, poluição das águas, queimadas e expansão agrícola. A preservação do Pantanal é, portanto, essencial não só para a sobrevivência dessa majestosa ave, mas para a manutenção de toda uma teia de vida que depende desse complexo sistema. Entretanto, apesar de sua robustez e majestade, o jabiru enfrenta ameaças significativas causadas pela degradação dos habitats, poluição das águas e expansão das atividades agrícolas e urbanas. A preservação dos grandes pântanos e sistemas alagados é essencial não só para garantir a sobrevivência desta espécie emblemática, mas para manter o delicado equilíbrio da fauna e flora que dependem desses ecossistemas. Observar o jabiru em voo, com suas asas amplas e poderosas, cruzando o céu azul do Pantanal, é testemunhar um dos maiores espetáculos da natureza brasileira. Um convite para respeitar, proteger e celebrar a riqueza da vida selvagem que ainda pulsa vibrante em nossas terras. Patinho de Igapó, o habitante ágil das águas florestais. O patinho de Igapó, cujo nome científico é Amazoneta brasiliensis, é uma espécie singular de pato encontrada amplamente em diversos biomas da América do Sul, especialmente nas regiões de florestas inundadas conhecidas como igapós, predominantes na Amazônia. Esta ave aquática é uma verdadeira especialista em ambientes de águas negras e lentas, onde a vegetação densa e os galhos submersos criam um habitat complexo e protegido. Medindo cerca de 40 centímetros de comprimento, o patinho de Igapó apresenta uma plumagem predominantemente marrom escura, com nuances mais claras na barriga e um padrão discreto que facilita sua camuflagem nas sombras das florestas inundadas. Seu bico é curto e ligeiramente arredondado, adaptado para a coleta de pequenos organismos aquáticos, sementes e frutos que compõem sua dieta diversificada. Esses patos são excelentes nadadores e se movimentam com agilidade entre a vegetação aquática, em busca de insetos, crustáceos e plantas aquáticas. Além disso, são conhecidos por sua habilidade em se esconder rapidamente, desaparecendo entre raízes e folhas flutuantes ao menor sinal de ameaça. Durante a temporada de reprodução, o patinho de Igapó constrói seus ninhos próximos ou sobre a água, aproveitando a densa vegetação para proteger os ovos e os filhotes de predadores naturais. O cuidado parental é rigoroso, com ambos os pais participando da incubação e da proteção dos filhotes até que estejam prontos para a vida independente.
Espécie endêmica de ambientes florestais alagados da região amazônica, o patinho de Igapó é um indicador importante da saúde desses ecossistemas frágeis, que sofrem ameaças constantes devido à expansão agrícola, desmatamento e alterações no regime hidrológico. A preservação dos igapós é vital não apenas para a sobrevivência dessa espécie, mas também para a manutenção da biodiversidade aquática e terrestre que depende desses habitats únicos. Ao observar o patinho de Igapó, testemunhamos a harmonia entre vida aquática e florestal, uma dança delicada que revela a complexidade e a beleza dos ecossistemas amazônicos. Um convite para valorizarmos e protegermos cada canto dessa imensa floresta. Tangará azul, Cyanerpes cyaneus, um arquiteto vivo da polinização tropical. O tangará azul, cientificamente conhecido como Cyanerpes cyaneus, é uma das aves nectarívoras mais emblemáticas das florestas tropicais da América do Sul. Distribuído amplamente pela Amazônia, Mata Atlântica, além de outras áreas de vegetação densa, este pequeno passeriforme desempenha um papel ecológico crucial, atuando como um dos principais agentes polinizadores em vários ecossistemas. Com cerca de 12 centímetros de comprimento e um peso médio entre 10 a 15 gramas, essa espécie apresenta um notável dimorfismo sexual, onde os machos exibem uma plumagem azul iridescente vibrante, resultado da estrutura microscópica das penas que refratam a luz, criando um efeito metálico. As fêmeas, por sua vez, apresentam uma coloração verde-oliva, mais discreta, uma adaptação evolutiva que oferece maior camuflagem durante o período de incubação e cuidado parental. Alimentação e ecologia funcional. O tangará azul é principalmente nectarívoro, alimentando-se do néctar de flores tubulares, especialmente das famílias Melastomataceae e Rubiaceae, que dominam o subbosque de muitas florestas tropicais. Além do néctar, inclui em sua dieta pequenos insetos e aranhas, fonte essencial de proteínas e nutrientes, principalmente durante a época reprodutiva, quando a demanda energética é maior para a construção de ninhos e alimentação dos filhotes. A morfologia do bico fino, longo e ligeiramente curvado é especializada para explorar flores profundas, promovendo a polinização cruzada. Ao se alimentar, o tangará transfere pólen entre as flores, estabelecendo uma relação mutualística vital para a reprodução das plantas e para a manutenção da diversidade vegetal da floresta. Araçari de bico listrado, o colorido guardião das florestas tropicais. O araçari de bico listrado, Pteroglossus sanguineus, é uma ave vibrante e fascinante que habita as florestas tropicais úmidas da América Central e do norte da América do Sul,
com presença significativa em regiões como o Panamá, Colômbia e partes da Amazônia brasileira, especialmente nos estados do Acre e Amazonas. Com cerca de 40 centímetros de comprimento, essa espécie pertence à família dos tucanos e se destaca pelo seu bico longo, robusto e colorido, marcado por listras características que dão nome ao animal. Esse bico não é apenas uma impressionante peça visual, mas uma ferramenta multifuncional, usada para alcançar frutos em galhos distantes, manipular alimentos e até regular a temperatura corporal. A plumagem do araçari de bico listrado é uma explosão de cores, combinando tons de verde, vermelho, amarelo e preto, que lhe proporciona camuflagem eficaz entre as copas das árvores e uma presença marcante na paisagem da floresta. Seu corpo esguio e ágil permite que ele navegue com destreza entre os galhos, saltando e voando em busca de frutos maduros, principalmente de espécies como figueiras e outras plantas nativas, que compõem a maior parte de sua dieta. Além de frutas, o araçari também se alimenta de pequenos insetos, ovos de outras aves e pequenos vertebrados, exibindo um comportamento alimentar oportunista. O araçari de bico listrado desempenha um papel ecológico fundamental na dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração e diversidade da floresta tropical. Ao consumir frutos e excretar as sementes em diferentes locais, ele ajuda a manter a saúde e a estrutura do ecossistema florestal. Durante a época de reprodução, essa ave utiliza cavidades naturais em árvores para construir seus ninhos, onde a fêmea geralmente põe 2 a 3 ovos. Ambos os pais participam da incubação e do cuidado dos filhotes, demonstrando um forte vínculo familiar. Embora o araçari de bico listrado não esteja atualmente listado como espécie ameaçada, a crescente pressão do desmatamento e a fragmentação de habitats na Amazônia e em outras regiões tropicais ameaçam suas populações a longo prazo. A conservação de florestas intactas, a criação de áreas protegidas e o manejo sustentável das florestas são essenciais para garantir a sobrevivência dessa espécie e a continuidade dos processos ecológicos dos quais ela participa. A beleza exuberante e o papel vital do araçari de bico listrado refletem a complexidade e a riqueza da biodiversidade brasileira, reforçando a importância da preservação dos ambientes naturais que ainda restam. Ibis verde, a elegância que habita a sombra e o pântano. Nas regiões pantanosas, manguezais e margens alagadas da Amazônia e do Pantanal, surge uma figura imponente, de movimentos graciosos e plumagem iridescente. O ibis verde, Mesembrinibis caienensis. Esta ave, com seu corpo esguio e plumagem que varia do verde metálico ao bronzeado, é uma verdadeira joia da avifauna sul-americana, adaptada a um habitat complexo e desafiador. Medindo entre 65 a 75 centímetros de comprimento, o ibis verde é facilmente reconhecível pelo seu bico longo, curvado e robusto, que utiliza habilmente para sondar águas rasas e solos encharcados em busca de alimento. Sua dieta é diversificada, composta por pequenos peixes, crustáceos, anfíbios, insetos aquáticos e até moluscos, o que o torna um predador versátil e eficiente no controle biológico desses ecossistemas úmidos.
Distribuído principalmente pelos estados do norte e centro-oeste do Brasil, incluindo Amazonas, Pará, Mato Grosso e o Pantanal, o ibis verde prefere áreas onde a vegetação é densa, proporcionando sombra e abrigo, além de locais alagados e pântanos que servem como verdadeiros berçários para inúmeras espécies aquáticas. Sua presença indica a saúde dos ambientes úmidos, refletindo a qualidade da água e a integridade do habitat. Durante a época de reprodução, o ibis verde constrói ninhos em árvores altas, frequentemente em colônias, utilizando galhos e vegetação aquática para criar estruturas estáveis e protegidas contra predadores. A fêmea geralmente põe entre 2 a 4 ovos, e ambos os pais participam ativamente da incubação e cuidado dos filhotes, demonstrando um forte vínculo familiar. A conservação do ibis verde está diretamente ligada à proteção dos ecossistemas aquáticos brasileiros, que enfrentam ameaças como a poluição, a drenagem de áreas alagadas e o desmatamento. A preservação dessas áreas é crucial não só para a sobrevivência dessa espécie magnífica, mas também para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ambientais que esses habitats fornecem. Observar o ibis verde em seu ambiente natural é testemunhar a harmonia entre adaptação e beleza, uma dança silenciosa e constante entre o céu, a água e a terra. Um convite para valorizarmos e protegermos esses espaços vitais da natureza brasileira. Araquã do Pantanal, o guardião das savanas alagadas. O araquã do Pantanal, Ortalis canicolis, é uma ave terrestre típica das savanas e áreas alagadas do Pantanal brasileiro, além de regiões próximas da Bolívia, Paraguai e Argentina. Com cerca de 40 a 45 centímetros de comprimento, essa espécie exibe uma plumagem predominantemente marrom acinzentada, com a característica gola cinza que dá nome científico à espécie. Canicolis significa pescoço cinzento. Adaptado aos ambientes de vegetação aberta e densa da região, o araquã do Pantanal é um excelente corredor entre a mata e as áreas abertas, sendo frequentemente avistado em tocas, bordas de matas e terrenos úmidos. Sua dieta é onívora, composta por frutas, sementes, pequenos invertebrados e, ocasionalmente, pequenos vertebrados, o que contribui para a dispersão de sementes e o equilíbrio ecológico do bioma. Durante a época reprodutiva, o araquã constrói ninhos discretos em arbustos baixos ou galhos próximos ao solo, onde a fêmea geralmente põe entre 2 a 4 ovos. A espécie é territorial e pode ser vista em pequenos grupos familiares, emitindo sons característicos, que vão desde chamados graves até estalidos, essenciais para a comunicação dentro da densa vegetação. O araquã do Pantanal desempenha papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas do Pantanal, um dos maiores sistemas úmidos contínuos do mundo. A preservação dessa ave está diretamente ligada à conservação das áreas alagadas e savanas que enfrentam ameaças crescentes devido à expansão agrícola e mudanças climáticas. Garantir o futuro do araquã do Pantanal é, portanto, também garantir a integridade de um dos biomas mais ricos e dinâmicos do Brasil. Sanhaçu cinza, o azul da serenidade brasileira. Entre as árvores das matas abertas,
bordas de florestas e áreas de campo do Brasil, destaca-se uma pequena ave que, com sua plumagem azul acinzentada e comportamento tranquilo, transmite uma aura de serenidade e equilíbrio, o sanhaçu cinza tangara saiaca. Com cerca de 16 a 18 centímetros de comprimento e peso em torno de 30 gramas, essa passeriforme é parte essencial dos ecossistemas do bioma Mata Atlântica, do Cerrado e das áreas de transição. Sua distribuição geográfica abrange grande parte do Brasil, principalmente no Sudeste e Sul, incluindo os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, a espécie também pode ser encontrada em partes da Bolívia, Paraguai e Argentina, adaptando-se a ambientes variados, desde áreas naturais até jardins urbanos, demonstrando uma notável capacidade de coexistência com paisagens antropizadas. O sanhaçu cinza apresenta uma dieta onívora, com predileção por frutas pequenas, especialmente as de árvores como a pitangueira e araçá, além de pequenos insetos e larvas que complementam sua alimentação. Esse hábito alimentar contribui significativamente para a dispersão de sementes, colaborando para a regeneração natural das florestas e manutenção da biodiversidade local. Sua vocalização é composta por uma série de trinos melodiosos e suaves que reverberam nas copas das árvores durante o início do dia, criando uma atmosfera de calma e harmonia. O canto do sanhaçu é frequentemente associado ao início da manhã, sendo considerado por muitos como um símbolo sonoro da natureza brasileira. No comportamento social, o sanhaçu cinza é geralmente encontrado em pares ou pequenos grupos, mantendo uma dinâmica discreta e pacífica. Durante o período reprodutivo, constrói ninhos cupulares bem escondidos entre a folhagem densa, onde a fêmea deposita de 2 a 3 ovos, ambos os pais participando ativamente da incubação e alimentação dos filhotes. Embora não esteja atualmente em risco de extinção, o sanhaçu cinza enfrenta desafios relacionados à perda e fragmentação de habitat devido à urbanização acelerada e ao desmatamento. A proteção dos remanescentes florestais e áreas verdes urbanas é fundamental para preservar essa espécie e o delicado equilíbrio ecológico que ela ajuda a manter. Observar o sanhaçu cinza é contemplar a serenidade da natureza brasileira, uma criatura cuja presença discreta esconde uma importância vital na continuidade dos ciclos naturais e na beleza silenciosa das florestas e matas do país. O pavãozinho do Pará, a asa que brilha como o sol. No coração das florestas tropicais da América Central e do Sul, próximo a cursos d'água calmos e margens sombreadas, habita uma ave singular e fascinante, o pavãozinho do Pará, Euripiga elias. Com sua envergadura, que pode ultrapassar 70 centímetros, apesar de seu corpo esguio medir cerca de 40 a 45 centímetros. Esta espécie revela um espetáculo único quando abre suas asas, exibindo padrões vibrantes que evocam a dança radiante dos raios solares. Daí seu nome poético. O Sun Bittern é encontrado desde o sul do México, através da América Central, até o Brasil, Peru, Bolívia e Paraguai, preferindo ambientes úmidos, como margens de rios, lagoas, áreas alagadas e florestas densas próximas à água. No Brasil, sua ocorrência é mais frequente na região amazônica e em áreas de Mata Atlântica, onde a vegetação oferece o abrigo perfeito para seu estilo de vida discreto e recluso.
Sua alimentação é predominantemente carnívora, com uma dieta composta por pequenos peixes, insetos aquáticos, crustáceos e anfíbios, que captura habilmente nas margens e águas rasas, utilizando seu bico longo e afiado com precisão cirúrgica. Além disso, o opavãozinho do Pará também se alimenta de pequenos répteis e larvas, mostrando um comportamento de caça adaptado ao ambiente aquático e semiaquático onde vive. O que torna o pavãozinho do Pará especialmente impressionante é seu comportamento de exibição. Ao sentir-se ameaçado ou durante o ritual de acasalamento, ele abre suas asas amplamente, revelando manchas ocelares que lembram olhos brilhantes e formas geométricas em tons vibrantes de laranja, amarelo e preto. Esse show visual não apenas afasta predadores, como também funciona como uma linguagem visual complexa dentro de sua espécie, comunicando força e vitalidade. Apesar de sua beleza e importância ecológica, o pavãozinho do Pará é uma ave difícil de ser observada, devido ao seu hábito tímido e ao habitat muitas vezes inacessível. Suas asas coloridas se tornam símbolos da riqueza e da fragilidade dos ecossistemas aquáticos tropicais. O mutum de elmo, pauxi-pauxi ou manequim de capacete. Entre as sombras cerradas das florestas tropicais da América do Sul, onde o solo é forrado por folhas antigas e a luz do sol mal penetra o dossel, caminha uma criatura rara, quase lendária. Seu nome ecoa como um título real: o mutum de elmo, Pauxi unicornis. Com um corpo robusto, plumagem negra de brilho acetinado e um caminhar lento e atento, esta ave impressiona não apenas pela presença, mas por um detalhe quase mitológico, uma estrutura óssea azulada que se projeta da base de seu bico como um pequeno chifre. Esse elmo que lhe dá nome é exclusivo entre os cracídeos e faz do mutum uma criatura tão singular quanto enigmática. Encontrado em regiões remotas de florestas úmidas do sudeste da Bolívia e possivelmente do extremo oeste do Brasil, o mutum de elmo é uma das aves mais ameaçadas do continente sul-americano. Habita em costas montanhosas e matas primárias, onde caminha entre a vegetação baixa em busca de frutos, sementes, folhas novas e ocasionalmente pequenos invertebrados. É um frugívoro especializado, desempenhando papel essencial na dispersão de sementes de grandes árvores tropicais. Ao consumir frutos inteiros e caminhar longas distâncias, espalha as sementes da floresta, ajudando a regenerar o ecossistema. Sem o mutum, árvores gigantes não encontrariam solo fértil para renascer. Essa ave é geralmente silenciosa e solitária, mas pode ser vista em pares ou pequenos grupos familiares. Seu canto é profundo, semelhante a um tambor abafado, e pode ser ouvido ao amanhecer, ecoando como um sussurro ancestral entre as árvores. Mas ver um mutum de elmo na natureza é um privilégio cada vez mais raro. A destruição do seu habitat para a agricultura, pecuária e mineração levou a espécie à beira da extinção. Estima-se que menos de 300 indivíduos existam na natureza, tornando-o um dos pássaros mais ameaçados das Américas. Sua timidez natural e a fragmentação das florestas tornam o estudo dessa ave um desafio quase arqueológico. Pesquisadores passam meses na mata sem avistar um único exemplar. Em algumas culturas locais, o mutum de elmo é símbolo de força silenciosa e resistência. E talvez seja isso que ele representa. Uma relíquia viva de tempos em que as florestas eram intactas. Um mensageiro discreto da fragilidade da vida selvagem. Preservar o mutum de elmo é mais do que proteger uma espécie.
É garantir que a floresta não perca uma de suas peças-chave. Uma voz ancestral que ainda caminha entre nós, carregando o legado de eras que não podemos esquecer. Ao final desta jornada, entre cantos e silêncios, asas e raízes, fica uma certeza. As aves não são apenas beleza em movimento. Elas são memória viva da terra, fragmentos alados da história evolutiva, elo entre o céu e a floresta. Cada espécie que sobrevoa o Brasil carrega consigo o retrato de um ecossistema inteiro. São engenheiras do ambiente, dispersoras de sementes, reguladoras naturais de insetos. Onde há uma ave, há vida em equilíbrio, mas esse equilíbrio é frágil. Desmatamentos, queimadas, urbanização descontrolada, tudo isso ameaça calar vozes que cantam há milênios. Preservar as aves do Brasil é preservar o próprio país, é garantir que o futuro tenha som, cor e diversidade. É respeitar os ciclos naturais que sustentam a nossa existência. Se este documentário despertou em você admiração ou consciência, curta este vídeo. Esse simples gesto ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe. Inscreva-se no canal para continuar explorando as maravilhas da natureza brasileira. Compartilhe, converse, questione, defenda, porque as aves não podem falar nossa língua, mas gritam pelos seus direitos em cada voo. E cabe a nós garantir que esse canto não se torne apenas uma lembrança do que um dia foi. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até o próximo voo.